Ester, capítulo 9. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo, em que chegou o prazo para a palavra do rei e se seu decreto serem executados, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, sucedeu o contrário, porque foram os judeus que venceram aqueles que os odiavam. Os judeus se ajuntaram em suas cidades em todas as províncias do rei Assuero, para atacarem os que procuravam lhes fazer mal, e ninguém pôde subsistir diante deles, porque o temor a eles tinha caído sobre todos os povos. E todos os governadores das províncias, e os sátrapas, e os líderes, e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor a Mardoqueu tinha caído sobre eles, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e sua fama ia por todas as províncias, pois o homem Mardoqueu havia se engrandecido. Assim os judeus feriram a todos os seus inimigos com golpes de espada, matança e destruição, e fizeram o que quiseram daqueles que os odiavam. E na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens, inclusive a Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai, e Avaizata, os 10 filhos de Amã filho de Amedata, inimigo dos judeus. Porém não puseram suas mãos no despojo. No mesmo dia veio diante do rei a contagem dos mortos na fortaleza de Suzã. E o rei disse à rainha Ester, na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, e aos 10 filhos de Amã, nas demais províncias do rei, o que teriam feito? Qual, pois, é tua petição, para que te seja concedida? Ou qual mais é teu pedido, para que te seja feito? Então Ester disse, se for do agrado do rei, conceda-se também amanhã aos judeus em Suzã, que façam conforme a lei de hoje, e que enforquem na forca os 10 filhos de Amã. Então o rei disse que assim se fizesse, e deu-se a ordem em Suzã, enforcaram aos 10 filhos de Amã. E os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram também no dia 14 do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, porém não puseram suas mãos no despojo. Também os demais judeus que estavam nas províncias do rei se ajuntaram e para se porem em defesa de sua vida, e terem repouso de seus inimigos, e mataram a 75.000 daqueles que os odiavam, porém não puseram suas mãos no despojo. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e no dia 15 do mesmo repousaram, e fizeram daquele dia um dia de banquetes e de alegria. Por isso os judeus das aldeias, que habitavam nas cidades Simuros, fizeram o dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes, e dia de festejo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que havia em todas as províncias do rei Assuero, próximos e distantes, ordenando-lhes que comemorassem o 14º dia do mês de Adar, e o 15º do mesmo, todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos, e o mês que tornou para eles de tristeza em alegria, e de luto em dia de festejo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e de doações aos pobres. E os judeus aceitaram fazer o que já tinham começado assim como o que Mardoqueu havia lhes escrito. Porque Amã filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir todos os judeus, e lançou isto é, sorte, para os oprimir e os destruir. Mas quando isto veio diante do rei, ele deu ordem por cartas, que seu plano maligno, que tramara contra os judeus, tornasse sobre sua cabeça, assim enforcaram a ele e a seus filhos na forca. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, por causa do nome Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam quanto a isso, e do que veio sobre eles, os judeus confirmaram e comprometeram a si mesmos e a seus descendentes, e a todos os que se fossem próximos deles, que não deixariam de comemorar estes 2 dias conforme o que foi escrito deles, e conforme seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados em todas as gerações, famílias, províncias e cidades, e que estes dias de Purim não seriam ignorados pelos judeus, e que sua lembrança nunca teria fim entre seus descendentes. Depois disto a rainha Ester, filha de Abiaiú, e o judeu Mardoqueu, escreveram com todo o poder, para confirmarem pela 2ª vez esta carta de Purim. E foram enviadas cartas a todos os judeus,
as 127 províncias do rei Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmarem estes dias de Purim em seus tempos determinados, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham lhes confirmado, e como eles mesmos já o confirmaram para si e para seus descendentes, acerca do jejum e de seu clamor. E o mandamento de Ester confirmou estas palavras dadas acerca de Purim, e escreveu-se em um livro.